Pô, você vai aprender a trabalhar com vibe coding, no code, prompt engineer. É o combo do dev back-end raiz falar assim, não vem com esse negócio pro meu lado, não. Mas por quê, cara? Qual que é a ideia por detrás ali de ter todo esse monte de coisa? E assim, a gente tem que entender que quando um produto ou serviço não é para você, causa esse tipo de desconforto. Eu era uma das pessoas que mais apontavam o dedo quanto a isso. E eu comecei a entender uma regra básica: o juiz é o mercado. Começando mais um episódio do Papinho Tech, um podcast de tecnologia, mas que de vez em quando a gente traz aqui pessoas que têm muito dinheiro. E aí é o caso de hoje, que é o seguinte, né? A gente gosta de trabalhar com média. Na média, hoje eu vou ser milionário aqui nesse podcast, o que é uma coisa bem interessante. Então, ó, se você ainda não segue esse podcast, siga aí nas principais plataformas de áudio, também no meu canal do YouTube. E se você quer apoiar, cara, financeiramente, porque eu ainda não desenvolvi a skill de sobreviver de fotossíntese. Então você pode ali, R$ 4,99, se apoia o projeto, né, independente totalmente aqui, cara, já tem mais de 100 episódios, então vou adorar saber que você me apoia, tá? E esse episódio tem também em vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você tem aí a conta premium do Spotify e não aguenta mais aquelas propagandas horrorosas do YouTube, você pode ir lá no Spotify sem problema nenhum, tá certo? Ó, hoje o homem que eu trouxe aqui, ele é uma figura importante, cara. Até tô meio desconfortável aqui, porque, né, peão falando com dono de empresa é difícil. Mas, ó, ele é fundador da Gama Academy, que inclusive eu fui aluno, eu estudei lá, é um negócio sensacional. Ele é fundador da Associação Brasileira de Startups, olha só. Sócio da Founders AI. Ih, o homem mexe com IA, cara. Vamos saber o que ele tá fazendo. Forbes Under 30, hein, ó. Pessoas importantíssimas que até 30 anos deram certo, o que não foi o meu caso. Ele já fez aí mais de 150 palestras, inclusive TEDx, cara, que é um negócio chique demais. Autor de best-seller, inclusive esse livro aqui, que eu recomendo bastante. Tempo, Dinheiro e Atenção, com prefácio de Bernardinho, aquele lá do vôlei mesmo, cara. Então não é qualquer um, não. Um livrinho legal pra caramba, que eu fiz o meu dever de casa aqui de ler, né? Então, cara, eu acho que o café da manhã favorito dele são fatias de torrada com um copo de raios gama. Hoje eu falo com Guilherme Junqueira. Que isso. E aí, Guilherme, você tá bom? Valeu, Gus, pelo convite. Feliz de ter dado certo, muito honrado de estar aqui. Já ouvi vários dos episódios e dou bastante risada aí com o nosso stand-up coder. É, porque se for depender de código mesmo, não consigo, cara. Aí tem que inventar outras coisas, né? Mas é bom, o humor também educa, o humor ajuda a ficar mais leve as coisas. Ah, sem dúvida. Cara, eu queria começar perguntando pra você o negócio do Forbes Under 30, velho. Porque assim, né? É, teve uma época que tinha. Até o pessoal levava isso, eu acho que até um pouco mais a sério do que hoje. Eu não ouço mais falar tanto assim e tal, né? Mas como é que foi, velho? Como é que você conseguiu chegar nisso? Porque tinha aquilo, pô, se eu não conseguir, eu sou um empresário de insucesso, né? E você conseguiu. Então como é que foi essa trajetória? Cara, pensa que não me ajudou a pagar um boleto. E eu sou aquele tipo de pessoa que não corro atrás das conquistas, dos méritos, das medalhinhas, né? Como se você começasse a maratona só pela medalha. Eu acho que medalha é consequência. E foi uma grata surpresa, porque eu sou da época que ainda era prestígio, era baseado em indicação e um crivo alto, e não papai pagou, passou. E, e tinha um lado ali, eu acho que de descoberta, sabe? De pessoas que não estavam completamente dentro do holofote, do radar, mas que estavam fazendo coisas interessantes. E no meu Uhum. caso, eu estava com 29 anos, talvez, 27, talvez, e, e foi no ano de 2017, um ano depois de eu ter começado a Gama. E a Gama, quando realmente começou
a dar muito certo, assim, que a gente formava cada 10 pessoas, 8, 9 já entrava no emprego, e as pessoas falavam muito, LinkedIn chamou a atenção da imprensa primeiro, pequenas empresas, grandes negócios, exame e tal, e começou a sair um monte de matéria, que escola é essa maluca que elimina os alunos que não vão bem? Que escola maluca é essa que fica usando o Hulk para tudo quanto é lá? Então, começou a dar o que falar em alguns desses meios e chegou no cara da Forbes. E na época, era assim que funcionava. Quem foi do ano anterior, Forbes Under 30, uma edição americana e que foi indo para os outros países que tem Forbes, Europa, Forbes Brasil e tal. E aí, quando estavam fazendo, se não me engano, a minha foi a segunda ou terceira edição desse modelo. Era assim, quem saiu na anterior indicava os próximos. E aí tinha um member get member, porque você conseguia manter o crivo, né? Se era muito boa a primeira grande leva e turma, né? Existia ali uma demanda reprimida, um efeito escassez. Para manter as próximas, eles faziam isso. Chegou um determinado momento, que daí é minha opinião, tá? Virou uma pirâmide, né? Eles viram que isso estava causando, né, sei lá, uma certa euforia em alguns jovens que estavam fazendo de tudo para chegar lá, ficava indicando, tentava chegar e tentar até comprar anúncio para ganhar prestígio, né, aquele negocinho meio subliminar. E aí eles mudaram o modelo. Não sei porquê, mas eu lembro de um amigo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo me pedindo recomendação para entrar via a minha recomendação. E aí eu falei, pô, vou tentar ver lá, tal, mas o que você fez, como que foi, lá, aquele crivo que também não vou botar o meu na reta, tal. E aí ele falou, não, agora é o seguinte, é só pagar R$500 que você consegue me indicar. Então várias pessoas pagando R$500 indicam. Então era R$500 por indicação. Pô, aí perde a razão do negócio. Pô. Porque daí você pensa comigo, um cara que tem muita grana paga para 100 pessoas entrarem com o seu login e darem as recomendações. E aí depois eu não vi mais, eu não sei o que deu. Então eu tenho um episódio no meu canal do YouTube que é quanto custou para entrar na Forbes. E bombou porque esses clickbait faz os trouxa vir, né, Gus? Eles vêm achando que, pô, quanto que é para pagar e tal. Aí tem comentários assim, porra, sacanagem, eu vou ter que empreender, trabalhar e dar certo para daí tá lá, né? É exatamente assim que foi no meu caso. Agora, eu não sei como tá agora. Entendi. Mas pelo menos foi na época boa, então, né? Então tem uma validade até maior aí, ó. Olha só. E, cara, assim, a gente, né, peão, né? Eu vou colocar assim de uma maneira pejorativa mesmo, de propósito. A gente pensa sempre assim, cara, o dia que eu vou ter a minha própria empresa, para eu não ter mais o meu chefe enchendo o meu saco e tal. A gente tem esse sonho, assim, todo mundo tem, né? Não o processo de chegar lá, é ter o status e o dinheiro, né, que o dono da empresa tem. E aí você tem esse lado, né, de conseguir abrir algumas empresas que deram certo, deram dinheiro e tal. Como que é, cara? Como que é esse rolê? Tipo, pô, eu vou aqui abrir a minha empresa até conseguir dar certo a ponto de vender e tal, porque você teve essa oportunidade de realizar essas coisas e continuar realizando. E Legal. como é que funciona isso? Cara, primeiro que eu acho que não é todo mundo que quer isso, não. E conhecendo bem, né, nosso mundinho tech aqui, eu já vi várias pessoas, inclusive excelentes developers, assim, super sêniors, que podiam ensinar outras pessoas, mas eles preferiam estar ali na zoninha de conforto, sem aquela exposição, sem desenvolver a comunicação, porque daí como que eu vou liderar, sem ter a grande responsabilidade e fardo de poder dar guidance para outras pessoas, né? Ser responsável por essas outras pessoas, por outras carreiras. Então já começa um pouco aí, eu acho que o resultado, o dinheiro, ele acaba sendo um grande chamariz de fim, mas o processo, o meio, ele não começa naturalmente já num CNPJ, ele começa no CPF. Aí esse CPF ele vai transitando para um modelo de CLT para PJ, para CLTJ, sabe? Então você é Bruce Wayne de dia,
Batman à noite, vai fazendo os projetinhos, vai abrindo sua software house, que é uma eu house, e daqui a pouco você vai vendo que talvez você tenha mais futuro, né, fazendo as suas coisas. E naturalmente foi assim com a maioria das pessoas. Por isso que eu sou um apaixonado pelas consequências que o esforço gera, e não pelo objetivo em si financeiro, pelo objetivo. É óbvio que é importante, mas eu acho que ao longo da minha jornada eu tive que aprender que aquele Junqueira mega romântico pelo propósito teve que achar um outro Junqueira pragmático pelo resultado. E aí essas duas coisas fizeram uma engrenagem foda que qualquer um que está nos ouvindo e que tiver essas duas coisas, sabe? Ah, eu amo o que eu faço, lá. Tá bom, você ama o que faz. É o romantismo do propósito. Né? Os boletos, aquela ambição, aquela casa para sua mãe, aquele carro novo que você quer comprar, aquela casa maior, porque você vai ter outro filho agora. Cara, todas essas paradas custam dinheiro. Então, para de ser aquela pessoa que só arrota e fala mal, mas está desejando isso aqui, entendeu? Porque vai ter que fazer alguma coisa para isso aqui vir. Só tem 5 jeitos de ganhar dinheiro, tá aí no livro, você viu. Ou você ganha na Mega Sena, não foi nosso caso. Ou você é herdeiro, não foi nosso caso. Filho de mãe solteira, eu trabalhei no Ceasa com 14 anos de idade. Ou você casa, é um bom jeito aí também, tem alunos que me contaram que deu certo. Ou você rouba, a gente sabe que não pode, vai preso, né? Roubar, traficar, qualquer coisa errada, tá? Sim. Ou você trabalha. Então, é a única coisa que está no nosso grande controle, né? Então, para mim, educação te gera melhores empregos te geram um conhecimento técnico e comportamental para que você possa criar produtos e serviços, e isso se chama empresa. Então não tem nada no mundo, queria que alguém me provasse, faça um pix na hora, se existe alguma coisa que gera mais impacto numa sociedade, na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, um bairro, do que educação, emprego, empreendedorismo. Não tem. E essa maquininha, ela vira depois uma força motriz de volta. Porque se você tiver uma empresa, você vai dar emprego. Você vai contratar as pessoas e vai ter aquela responsabilidade que você apontava o dedo do patrão lá, né? Um Sim. salário no CLT vale quase 2. Você vai ver como é legal você ter um sócio invisível que não te dá nada de volta, chamado governo. Aí você vai amar lá o seu governo quando você estiver pagando as suas notas, todo o FGTS, o seguro-desemprego do funcionário. Então, todas essas paradas, você vai ver que elas são maravilhosas quando elas dão certo, porque elas vão causando outro tipo de impacto. Com melhores empregos, se você contratou gente boa, elas vão investir nelas mesmas, em educação, elas vão crescer, vão se manter atualizadas. Então, eu acho que eu não nasci empreendedor, eu nasci um bom resolvedor de problema. E eu sou uma eterna pessoa indignada que em qualquer momento da minha vida eu estou pensando enquanto empreendedor. É muito mais sobre atitude do que sobre CNPJ, sobre ter uma ideia, ter uma empresa, cara. Às vezes você tá num evento lá, você tá vendo que tá tudo cagado a fila, vai lá e ajuda, pô. Já fiz isso um monte de vezes, minha esposa fica puta, que eu fico resolvendo problema que não é meu. Eu falei, cara, é maior que eu, desculpa. No meu período sabático, Gus, eu não podia pisar em faculdade, senão eu tomava uma multa de 25 milha. Ou seja, eu tinha um no compete, que é um contrato que você assina, gigantesco, porque eu vendi minha empresa para Anima Educação, e os caras cagam de medo de você ir lá no concorrente, ou nos vários concorrentes, e montar outra parada. Então, assim, é normal, esse mundo é exatamente assim. Então, eu não podia ir de volta na educação. Comecei a escrever o livro, deu muito certo, mas daqui a pouco eu já estava com a minha cabeça assim, agoniado. Até o dia que minha esposa chega em mim e fala assim: amor, eu acho que você precisa voltar a empreender, porque você está começando a mexer com coisa errada. Aí eu olhei e falei, amor, no máximo que eu faço é tomar minha cervejinha, que coisa errada. Ela falou, você virou síndico do nosso condomínio. Nossa Senhora. Eu virei síndico do nosso condomínio. Por quê? Tava à toa, porra. Não podia fazer o que eu mais gostava, o que eu mais sei fazer, que é educação, tecnologia. Eu acho que a sua mulher, ela no fim, ela queria que você saísse um pouco mais de casa.
Não, ela não queria receber mais ligação aos domingos, cara. Olha, o gato da vizinha louco, cagou né? na minha grama, porra, sabe? Mas, cara, by the way, foi a melhor gestão do meu condomínio, tá? Nova academia, novo parquinho, nova quadra, sistema de tubulação de gás todinho novo e ainda mais patrocinado, não tiramos um dinheiro do bolso. Então, baita gestão, mas também, cara, não queria mais. Eu tava já agoniado, precisava voltar. Meu Deus do É isso, céu, velho. vai explicar, empreendedor, não consigo. Ah, não tem como, né? É porque é aquele negócio, né? A gente imagina, mas, cara, eu acho que é um pouco desesperador você não saber o quanto que vai pingar na conta no fim do mês, velho. Nossa Não, senhora. e o contrário, assim, você vira sempre a última pessoa, né? E isso significa que tem um monte de vida sobre a sua tutela, sua responsabilidade. Esse é o maior É. as in the hand, porque é foda. No final do dia, é muito mais sobre o qual é a sua capacidade de visualizar aquilo que você acha que você pode fazer. E aí, quando tem clareza, a coragem vem de brinde. Porque todo mundo fala, nossa, você é muito corajoso, muito corajoso. Cara, não é corajoso, eu tenho só clareza. Clareza do tamanho do problema, clareza do meu poder de execução e confiança em mim mesmo. Foda-se o resto. E eu Uhum. vou executar. E aí tem uma pessoa que você tem que agradar no longo desse caminho, que é a porra do cliente. Se você segurar no pulso dele e falar, cara, o que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? Mas não é um cliente, é 10 clientes, porque daí você não vira um prestador de serviço só para um. Não, eles vão te ajudar a criar um produto, um serviço que preste para mais pessoas. E se for tão bom, eles mesmos vão trazer essas outras pessoas. E E aí, vai quando você escalando, né? do nada, você olha para trás, já tem 3, 4 pessoas junto com você, você fala, caramba, o bonde está ficando grande, o bonde está ficando grande. Então, eu acho que é um pouco desse cagaço que passa um pouco na vida de milhares e milhares de empreendedores aí, mas que estão fazendo o que gostam, fazendo o que sabem fazer, e a consequência acaba sendo dinheiro. Você não vai ver um funcionário público na lista da Forbes, cara. Os milionários É. brasileiros lá, não, talvez algum político que a gente sabe que ganhou dinheiro de uma daquelas 5 formas que não é trabalhar. E, cara, você também teve uma questão aí que eu acho que não deve ter sido tão fácil, que é você construir uma empresa do zero, que foi ali a Gama Academy, né, que eu participei ali, fui aluno e tal, de educação, ver o negócio crescer pra caramba e aí vender, cara. Tipo assim, eu penso o seguinte, né? Eu falo assim, caramba, mano, se eu fiz esse bagulho aqui, tá dando certo, não vou vender nem a pau, velho. Como é que é essa decisão de eu vou vender e aí abrir mão, né? De, sei lá, entregar uma espécie de filho ali que você construiu, cara. Como é que foi isso aí? Você venderia o Papinho Tech por 2 milhões de reais à vista? Ah, agora. Entendeu? Respondi, caralho. É isso. Pô, até por menos, até. Entendeu? É assim, eu tinha o romantismo É. propósito no começo. E era aquele negócio, My Precious, é bonitinho e tal. E, porra, Gama Academy, vem do Hulk. Então, cara, tudo que foi construído ali eu tinha um enorme carinho, um enorme orgulho. Mas chega uma hora na sua vida que você tem que ter orgulho do seu passado e um pouco mais de paixão pelo seu futuro, saca? E na Entendi. minha vida pessoal, aí falando de primeiro esposa, depois filhos e tudo mais, eu sempre deixei a minha vida financeira, por exemplo, por último. Porque, pô, eu queria fazer, eu queria acontecer, eu queria lá, lá, lá. Não, faz de graça aqui, faz aqui, lá, lá, lá. E eu ia fazendo, e quando você olha para trás, cara, você tem um monte de amigo que já tá construindo patrimônio, tem um carrinho, tem uma casa, tem um prolabore legal. E eu tô lá ralando igual um trouxa, empurrando pedra na montanha. No final do mês ela cai, eu tenho que voltar lá embaixo, empurrar de novo. Cara, eu cheguei em um determinado momento que eu falei assim: ou eu tomo vergonha na cara e começo a criar patrimônio para mim, ou alguma coisa vai acontecer aqui e eu vou perder o bonde. E Uhum. esse estalo foi na ABS, porque, pô, como que eu tô criando uma associação sem fins lucrativos de empresas passageiras, porque uma hora elas têm que deixar de ser startup, ser scale up, unicorn, qualquer outra merda de nome. Mas eu estava ali criando um apoio ao ecossistema, um apoio àquele empreendedor, e aí, em determinado momento, quando eu estava no meu terceiro ano, realizei o Case, que é o maior evento para startups da América Latina, e vi 4 milhões de reais sendo deixado no final do ano
como lucro líquido no caixa da empresa. Falei, porra, que puta resultado. Um cara que começou do absoluto zero, a gente fez uma vaquinha para pagar o meu primeiro salário na ABS, R$ 3.200. O seu xará, Gustavo Caetano, foi o primeiro Pix lá, pagou pela Sambatec, na época, R$ 300. E vários outros gestores dos estados deram cada um pouquinho, porque seria o primeiro momento que alguém iria ficar fixo. Eu saio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde tinha feito um baita de um case bem sucedido local, que chamava Startup MS. O Gustavo Caetano e o Yuri Gitai falaram, cara, agora precisa de alguém para fazer isso nacional, porque tem dinheiros vindo pressionar a gente aqui, Sebrae, Apex, todo mundo queria dados. Foi a bolha, né, de startups, quando começou a todo mundo ter startup e tal, foi mais nessa época. Tô falando 2013, 14, exato. E aí, cara, eu assumo full time, daí eu mudei para São Paulo, falei pra galera, bicho, tinha acabado de sair de uma Venture Builder, que também não tava ganhando rios de dinheiro, depois que eu fui ver a cor do dinheiro, porque eu era do founding team ali de uma startup pequenininha que chamava Controle. A gente criou 16 startups, só 2 deram certo. Uma chamava Controle e virou Banco Neon, que é um grande unicórnio. Lá, depois de 600 usuários, flipou o nome e tudo mais. Então, assim, tinha acabado de sair dali, a Controle continuou independente, eu fui criar a ABS. E aí, cara, eu falava pra galera, porra, eu tô casando agora, minha esposa é de Campo Grande, vai vir pra cá também. Então, porra, viver em São Paulo com R$ 3.200 é foda, tal. E aí fui morar de favor na Germinadora, que era tipo uma incubadora de startups lá na Vila Mariana e tal. E aí, desde o mês 2, consegui patrocínio e fui criando modelo de negócio. 3 anos depois, 4 milhões no caixa. Aí você falou, caralho, eu sou foda, porra, você ia executar essa parada. Só que eu sou dono de 100% de nada, ou 0% de tudo. E aí a hora que você instala, você fala, caralho, eu tenho capacidade de produzir algo, independente do que for, não sabia ainda o que seria, para mim mesmo, porque se esse dinheiro fosse meu e se eu fosse dono de 100% da empresa, eu faria uma retirada de dividendo no final do ano e minha vida mudaria, pô. Sim. Nunca tinha visto a cor do dinheiro, não tinha casa própria, nada. Então, é esses tipos de estalo que vão dando um chacoalhão. Então, eu acho que é isso, assim, você juntar pragmatismo do resultado com o romantismo do propósito. Aí depois eu tive um insight lá nos Estados Unidos e resolvi criar a Gama, é uma outra história. Pô, que legal, cara. É porque esse romantismo, assim, de quando eu chegar lá eu vou ter isso e aquilo outro, a gente imagina, mas não, quando tá lá é outra coisa, né, cara? Você falou aí, tipo, pô, consegui criar o case ali, 4 milhões em caixa, pá, sou foda, igual você falou aí. Chega numa hora que você tem que lidar com o ego também, cara, de falar assim, pô, eu consigo fazer qualquer coisa porque eu sou bom pra caramba. E aí, com esse problema de repente se quebrar ali, rola isso aí também? Rola pra caceta, cara. Eu tive que aprender a lidar muito com esse bichinho. Eu acho que ele me ajudou mais do que atrapalhou, porque foi ele que talvez mentiu pra mim que eu era tão bom quanto eu ainda não era. E aí eu me tornei acreditando que eu era. Então acho que isso é uma dos grandes benefícios do ego, que significa autoestima. É você se ligar que um dia, se você morrer, daqui 3 meses ninguém vai estar nem aí pra você. Talvez sua mãe, sua avó, alguém que liga realmente pra você. Então foda-se o resto. A opinião do fulano, a opinião do ciclano, tô cagando, cara. Eu cultivo uma coisa nos últimos 15 anos que chama reputação. Você nunca vai ouvir um falando de mim, de alguma coisa errada, de alguma coisa que eu fui antiético, porque eu sigo os valores que minha mãe me ensinou, só isso. 2, esse poder de execução ele vale muito mais do que várias outras coisas. Então, executar com consistência, cara, é uma das coisas que faz qualquer um ser alguma coisa. Porque é sobre disciplina, é sobre levar todo dia e bater o martelinho ali, que uma hora vai sair as coisas que você realmente deseja. E eu sou o resultado disso. Então, eu fico muito dentro dessa linha tênue, né, de o quanto que eu tenho que deixar meu ego fora hoje, e eu hoje aprendi a lidar, tem dia que eu deixo ele trancadinho dentro de casa, mas não posso jogar ele absolutamente, porque já existiu momentos na minha vida que eu comecei a duvidar de mim, eu falei, caralho, cadê meu ego, velho? Pô, volta aí, irmão. Por que eu tô com essas neuras? Por que eu tô achando que
Nossa, o fulano lá captou milhões de reais. Foda-se eles, vão se afogar. Dinheiro é igual água. Muito dinheiro morre afogado, pouco dinheiro mata de sede, cara. E é foda ver isso, porque assim, ao longo de toda a minha jornada empreendedora, eu vi várias coisas acontecendo no mercado e várias pessoas se frustrando por tentar ficar comparando o palco dos outros com os seus bastidores, por tentar ficar tentando jogar o mesmo jogo, olhando para a placa do carro da outra empresa. E eu sempre quis ser o cara que estava no pilote ali, eu vejo os concorrentes pelo retrovisor, independente de tamanho, de grana e tudo mais. Então, ter um pouco dessa confiança, eu acho que é a parte benéfica. Qual que é a parte ruim do ego? Quando ele te cega, quando ele te blinda. Então, vários dos momentos da minha vida, eu tive pessoas muito fodas, mentores, que estavam ali de graça, que estavam ali dando um toque, falando, cara, olha esse mercado aqui de marketing digital, vai crescer. Eu falei, não, tudo um bando de coaches, esses porra aí, vai ver o tamanho da Hotmart, entendeu? Eu tava lá no dia que foi entregue um cheque, sua ideia vale 1 milhão. Tinha 2 carinhas de BH criando uma empresa que vale mais de 1 bi hoje, chama Hotmart. Não que deveria ser um chamado para mim, dentro da minha jornada empreendedora, mas que eu poderia ter aproveitado melhor todos aqueles aprendizados, alavancas, fazendo algo sério, como eu já estava fazendo, eu poderia. E teve vários outros caras que utilizaram, mas vendendo coisa ruim, né? Promessa falsa, e que cresceram pra cacete e atingiram resultados financeiros que não precisou ter todo o esforço que eu tive. Mas no final do dia eu sempre acho que valeu mais a pena construir algo sólido, com reputação, e vender para uma empresa listada na bolsa, porque isso te coloca num lugar que talvez 10 pessoas fizeram isso no Brasil, sacou? Foda-se, é isso. Quem vendeu uma empresa de educação para uma empresa listada na bolsa, uma EdTech, uma empresa listada na bolsa? Conta nos dedos, é isso. Então, legado, história é mais parecido com esse controle do ego do que necessariamente com ter ou não ter ele. Tem que equilibrar. Que também não tem aquele negócio, ganhar dinheiro a qualquer custo, né, cara? Você também tem os seus valores, os seus princípios aí que no fim do dia você vai deitar a sua cabeça lá no seu travesseiro e aí, como é que vai ser, né? Tem a sua família para ser um exemplo, então é importante. E uma coisa também, cara, que eu acho que, todo mundo meio que romantiza é o seguinte, você foi lá e vendeu. Aí o Pix caiu, blau. E aí, cara? Fala assim, pô, eu vou vender. Vamos imaginar, fazer uma analogia, assim, que é como se tivesse ganhado na Mega Sena, vai. Você ganhou uma puta de uma grana lá. Por que não simplesmente falar, zerei o game, tchau, pessoal? Porque abrir outra empresa, começar de novo, cara. Pô. Essa é uma pergunta que muita gente faz e eu acho que é muito difícil explicar, mas eu conecto os pontos, sabe aquela frase do Jobs lá, bem clichê? No final não é sobre os traços, é sobre os pontos. Quando você olha para trás, você conecta eles e tudo faz sentido. Eu neguei, cara, na época de sair da ABS, uma proposta para ganhar 40 pau para uma multinacional Big Tech, e sendo que eu ganhava 5 mil na ABS. E eu poderia ter mudado ali a minha vida, porque ganhava estoques, ganhava não sei o quê, e eu quis sair para empreender na Gama. Para mim, o tamanho da maluquice é o mesmo de voltar a empreender agora. Você entende? Não tem diferença do o patrimônio, o backstage lá atrás te dá só mais conforto você cair. Que também pode ser perigoso, porque você acha que você já fez uma vez e deu certo, que você vai fazer de novo e vai dar. E tem vários caras que se fuderam fazendo isso, botaram inclusive o dinheiro. Você vê, todo mundo critica muito o Elon Musk, lá. O cara pegou a porra toda do dinheiro que ele vendeu o PayPal e enfiou em 2 empresas, Tesla e aquela solar lá. E explodiu o dinheiro tudo, né? E depois que fez dinheiro com essas, fez a SpaceX, mais maluco ainda, sabe? Então, não dá para explicar muito o empreendedor, cara. Eu não sei se é simplesmente uma questão de chamado, de vocação, de resolução de problema. Eu sempre tento resumir com isso. Mas eu sinto que a maior oportunidade da história, o maior custo de oportunidade da história está diante do nosso nariz. E eu temo aos meus filhos. E eu acho que
Eu quero muito, muito, muito participar desse futuro de um legado foda, não sendo o Steve Jobs ou formando ou me transformando em alguém que, porra, mega empreendedor, lá, lá, lá. Cara, eu quero formar a próxima geração de Jobs, sabe? Eu quero formar pessoas que realmente entendam que o poder da tecnologia e o empreendedorismo junto não transforma só a vida deles, a casa da mamãe, que ele vai conseguir dar, vai poder transformar uma cadeia de empresas e pessoas, humanos, agentes, que vão fazer parte de um futuro que a gente nem sabe qual é, cara. Então, pô, eu sou do time que, se eu não sei qual é o futuro, eu vou lá tentar criar, entendeu? Então, acho que o mundo precisa de pessoas assim, meio... Uns doidos. É, Tem um pouco de adrenalina também, não tem? De falar assim, mano, tem o risco de dar uma merda federal. Vambora. mas, cara, se você abrir um açougue lá na sua cidade, Natal, você também tem risco, cara. Então, se é para fazer o risco pelo risco, puxadinho pelo puxadinho, milk business pelo milk business, por que não fazer e fazer algum impacto que gere um efeito colateral vezes 10, saca? Então, talvez a minha cabeça ela funcione muito sobre grandeza, sobre impacto, e isso é perigoso também, porque eu nunca consigo pensar pequeno, assim, e isso foi prejudicial. Teve uma época na pandemia, minha esposa é arquiteta, todas as coisas que ela fazia, projetos, enfim, tudo muito parado. Ela também não queria ficar parado, ela é uma cozinheira, doceira, confeiteira de mão cheia, começou a fazer banoffee e criou uma marca de banoffee que é um espetáculo, põe a nanica no bolso, assim. E Que aí, isso, pô, cara. queria a marca, apresentei um aluno da Gama, designer, já fizemos site, rede social, e ela ali, capricorniana, pé no chão, terráquea total, e eu cabeça na nuvem. Eu a pipa, ela é o carretilha, entendeu? E aí, em determinado momento, eu percebi que eu estava atrapalhando, porque eu já estava falando de franquia, cara. Eu já Nossa. estava estruturando o lugar onde seria a cozinha, e o negócio era dela, a velocidade é dela. Para que eu tô ali me enfiando e fazendo essa pressão? Você entende o jeito de pensar, a Sim. cabeça? Então, cara, para ela era mais do que suficiente ter um dia na semana para fazer todas as fornadas, abria a doceria ali no grupo de WhatsApp. Gente, meninas, encomendas em aberto, todo mundo num grupo lá, e eu quero pequeno, eu quero grande, nananã. Tem a lista, tem as compras, tem a fornada, paz, amor e alegria, cuidando dos filhos em casa, adaptamos toda a nossa área gourmet lá para fazer uma cozinha para ela. Já Cara, é era. isso, sabe? Para algumas pessoas, empreender é isso, é só o desejo de alguém falar assim: é o melhor banoffee que eu já comi na minha vida. E eu já estava pensando no morangoff, no uvoff, no. É, Né? Sei você lá, quase pegou o morango do amor aí, cara. Perdeu o quase. bonde. Eu perdi o bonde. É, eu Foda. até já conversei aqui com um cara que. Um famoso aí da área tech que vende curso e tal, tem empresa dele. Que ele falou meio isso, cara. Falou assim: eu cheguei num ponto de estar crescendo tanto que eu não tava dando conta, não tava feliz. Eu falei, velho, eu acho que eu vou dar uns 2 passinhos pra trás e ficar na moral. Que já tá bom. Então, pô, você vai falar pra esse cara que ele tá errado, velho, né? Não é assim, né? Cada um, né? Exato. Eu acho que não dá para usar fórmula, receita de bolo, a não ser que você seja exatamente o mesmo ingrediente, forno e assadeira, sabe? E não é. É. Nunca é. E, cara, você tá ali mexendo com um negócio que chama Founders AI. O que é esse negócio aí, cara? Conta pra gente. Cara, long short story, eu estava na Link buscando, né, voltar para a área de educação, que eu já estava maluco, meu no compete acabou em janeiro. O mosquitinho da educação picou, É, acabou, velho. dia 8, voltei lá na Link e falei, cara, eu quero voltar da aula. Eu tinha dado aula já nos primeiros anos lá da Link, é uma faculdade de empreendedorismo. E, e aí o Álvaro chegou e falou assim, cara, tem um plano grande aqui, ó, deixa eu te mostrar. Abriu uma cartolina e falou, estava escrito Stanford brasileira. Eu falei, Que porra, isso? foda. Pô, problema grande a gente gosta, né? Bora nessa. E aí, vamos construir então. Daí qual que é o plano? Pô, o plano é construir uma faculdade aqui de ciência da computação, só que vestida completamente com um currículo de inteligência artificial,
tentando ser pioneiro nisso, formando o nosso professor Pardal aqui para juntar com o tio Patinhas, porque temos um monte de cara de business aqui, 800, 900 alunos, só que pessoas muito boas. A gente tem, obviamente, um perfil de filho de empresários ali, que tem acesso, tem grana, tem tempo, mas estão criando marca de O camiseta. famoso playboy. Daí a gente fala assim, tem gente que rala pra caceta lá, tem bolsista, enfim, então tem um pouco de tudo, mas obviamente uma faculdade de 12 mil reais por mês não é algo que é tão abrangente, então acaba sendo muito mais boutique mesmo. Ao invés do cara estudar nos Estados Unidos, acaba fazendo faculdade aqui, fica perto dos pais, enfim. Então, era esse o perfil, a linha de corte ali. E aí, o que acabou acontecendo aqui é que na validação dessa tese, deste currículo, dessa tentativa de conseguir alunos de tecnologia, a gente viu que o volume é muito menor do filho nerd do empresário do que do filho de business. Uhum. E aí, nesse período de 6 meses, eu já havia criado um monte de produtos que é para fazer uma esteirinha mais de comunidade, né? Começando como uma comunidade primeiro, para que a LinkTech tivesse duas coisas: um conhecimento do público, porque o público de tech não conhecia muito, e dois, um reconhecimento. Basicamente isso. E aí esse reconhecimento veio através de várias meetups, eventos, conferências, imersões. E aí, dentro desse período de tomada de decisão, a gente já tinha um monte de turma, já tinha um monte de demanda, estava dando super certo essas imersões. E aí a gente toma a decisão de não fazer o curso de graduação, que a gente não ia mais lançá-lo. E seria ele a grande justificativa. Tudo isso aqui era um meio para chegar num fim. Entendi. Só que deu certo esse meio, e ele, obviamente, tem uma demanda de mercado absurda. Eu olhei para o Álvaro, olhou para mim e falou: cara, e agora? Vamos terminar com esses produtos? Vamos fazer um spin-off? Vamos fazer um spin-off, vamos sair e tirar esses produtos da Link. Daí o Álvaro olhou para mim e falou: pô, você que pensou nos produtos, criou os produtos, trouxe professores, vendeu e tudo mais. Pô, cria aí uma outra marca, a Gui School of Tech, Gama Academy Parte 2, e lá, e faz um novo guarda-chuva, só que agora uma esteira de IA, como se fosse um G4 para inteligência artificial, com toda a esteirinha presencial, online, para empresário, para líder, para funcionário. E é exatamente isso que eu estou começando. Acho que é uma baita de uma oportunidade de mercado. Não conheço tanta gente fazendo bem feito, pelo menos pelos crivos do que eu já fiz e sei como fazer agora, e acho que tem um impacto gigantesco na carreira e nas pessoas. Então, se lá atrás, na Gama, eu lutava para conseguir entregar a educação, para conseguir o emprego das pessoas, está na hora de eu voltar para entregar a educação e evitar o desemprego dessas pessoas. Porra, legal demais, cara. Eu até dei uma olhadinha no site lá, e aí eu tenho umas coisas polêmicas aqui do ponto de vista tech, tá? Porque a comunidade tech, ela gosta de polêmicas vazias, sabe? Que não serve pra nada, mas a gente gosta de arrumar confusão, entendeu? Então, por exemplo, lá fala lá, pô, você vai aprender a trabalhar com vibe coding, no code, prompt engineer, é o combo do dev back-end raiz falar assim, não vem com esse negócio pro meu lado, não. Mas por que, cara? Qual que é a ideia por detrás ali de ter todo esse monte de coisa? E assim, a gente tem que entender que quando um produto ou serviço não é para você, causa esse tipo de desconforto. Então é o mesmo que você ir lá e julgar qualquer um desses coach aí da vida que, cara, o cara divulga um resultado de 100 milhões de reais. Você pode não ter comprado, mas a tia Juca, tio Juca, a tia Verinha, ela comprou e talvez vá fazer sentido para ela. Ela está vulneravelmente emocional, tá vulnerável emocionalmente e talvez precise daquilo. Eu era uma das pessoas que mais apontavam o dedo quanto a isso. E eu comecei a entender uma regra básica. O juiz é o mercado. Olha que foda. O juiz é o mercado. O mercado é quem paga por um produto ou serviço que é entregue. Você queira ou não, conviva com isso.
Sim. Infelizmente, o mundo tá cheio de pessoas que são mais famosas do que boas, que vendem mais do que sabem entregar. E sabe por quê? Não é o barulho dos maus que me incomoda, é o silêncio dos bons. Isso é Que foda. isso? E tem muita gente foda, tem muita gente competente que prefere Tem. ficar atrás das câmeras só criticando do que levantando a porra da bunda da cadeira e lá fazendo, porque isso é bom, cara. Você tem que sair e fazer, começa criando conteúdo. Depois de 1000 posts no Instagram, no LinkedIn, aí você vem me falar se você não deu certo, porque você deu certo, cara. Porque você fez um trem chamado esforço e disciplina, ponto. Ajudou alguém, que seja 10 pessoas, foda-se, 10 pessoas que foram ajudadas, acompanharam, gostaram de você, a ponto de falar, quero te pagar por uma aula, por uma mentoria, qualquer coisa. É que tem gente que fala assim, não, mas se eu não tiver 100 mil clientes, eu nem vou. Eu nem Então, começo, pô. esse é o primeiro grande ponto, assim, e eu desmistifiquei e tirei isso, porque eu não me considerava uma empresa de curso. Olha que bizarro, a Gama Academy não era uma empresa de curso, era uma escola de educação, porque eu não, apesar de usar muito minha cara para vender como empresa inteiro, eu não era o cara que estava em todas as aulas, e geralmente esse mercado tem um expert fodão, lá, que se diz o Capitão Guru. América, e vai inventar todas as artimanhas, copies e tudo mais para converter e para colocar você nesse outro patamar, transforma premissa em promessa, né? Eu nunca fui esse cara do expert que vem ensinar e lá. Então eu nunca me considerei isso. Isso é doideira. E aí, a partir do momento que eu comecei a ver que, cara, tem tanta gente ruim ensinando empreendedorismo, ensinando tecnologia, enganando as pessoas, que aí eu me incomodei. Eu falei, cara, eu acho que melhor que isso, pelo menos eu sou. Não vou ser o nível papa lá do assunto, mas, pô, melhor que isso eu sou. E aí comecei a tentar compartilhar conteúdo de graça nas redes sociais para tentar fazer isso acontecer. Do Founders AI, especificamente, eu acho que a onda aqui é muito mais do company building do que do coding, tá? Entendi. Então, por isso que eu falo, Pegar o talvez... cara o terninho e fazer ele mexer com código de alguma E aí forma. pensa que por muito tempo eu ouvi muito isso, você tava lá na Gama, você via como a gente montava as squads, né? Tinha a galera de business e design e marketing que juntava com a galera mais tech, que era design, UX e programação, front, back, full stack e tal. Esses dois mundos não é tão fácil encaixar. Não era tão Não é fácil nem um pouco. concatenar, né? Os morcegos estavam trabalhando à noite aqui e os de business puto, porque fala, cara, o cara não responde. Claro, velho, ele codou a noite inteira, de manhã o cara deve estar dormindo, pô, espera. Então, esse mundo humanas e exatas, ele sempre foi um encaixe complexo. E muita gente com ideia boa, com poder de execução, com audiência, que hoje é a nova grande moeda do mundo, ela não conseguia tirar várias ideias do papel, conseguir resolver problemas dentro da sua própria empresa, porque dependia de um time técnico que sempre foi muito caro, né, dentro daquele boom que aconteceu para você contratar e ter um perto de você. Exigia para você ter um lado societário, convidar um CTO, um mindset bom do lado do cara também, uma mentalidade empreendedora, que o cara não queira perder a mamata de receber em dólar, em euro ali que ele tá trabalhando, por mais que tecnicamente o cara seja foda pra caralho. E também não tinha tanto o lado do próprio programador, um Lucas Montano da vida, que fala, porra, quero criar agora uma solução que vai me ajudar meu trabalho, meu emprego e tudo mais, ou a minha comunidade, a minha audiência, e aí o cara lança isso como empresa e tudo mais. Então não existia tanto desse volume. E aí agora, o que Vibe Coding está ensinando, e a gente fala do Vibe Building, né? Porque você pode aplicar para criar audiência, pode para criar uma modelagem de negócio, e código é uma parte. E lembra, não é a mais importante ainda. Continua não sendo. Na minha época de Software House, da Gera lá, que faz o app do Rock in Rio, o app do The Town e tudo mais, uma das coisas que a gente mais penava era ter empreendedores que tinham uma ideia, pagava lá 30 mil, 80 mil para desenvolver um app,
e não dava em nada. Sabe por quê? Porque o que mais importa é a fucking venda. Nenhum produto lindo, maravilhoso, ai, PLG, Product Led Growth, vai não sair a bunda na cadeira no começo para validar, para falar com o cliente, para tentar vender os primeiros. Isso aí vem depois, pô. Primeiro é o levanta a bunda da cadeira e vai vender. Então, não é tão simples. Vai lá ver a galera da comunidade MicroSaaS. Nossa, o meu MicroSaaS está dando 3 mil reais por mês. Gente, não é fácil. Não é Não é subir e deixar que cai do Exato. céu o cliente, né? Então, o que a gente faz no Founders AI é pega CEOs de empresas grandes e mais tradicionais, médias e grandes, ensina para o cara o poder de criar do zero algumas coisas que eram extremamente complexas. O cara muda o chip dele de uma maneira assim, é bizarra ver a cara dos caras assim. E aí o cara volta para a empresa sabendo daqueles superpoderes que a inteligência artificial vai fazer na empresa dele, mas de um jeito praticamente terrorista, assim, sabe? E é bizarro quanto realmente só funciona se você mostrar na prática. Porque se ele não pega um promptzinho do Bolt, do Lovable, usa o Cursor, Cloud Code, a gente ensinou Cloud Code pra galera, tem aluno que tá mandando agora, falando, cara, eu transformei uma empresa aqui. O cara tá fazendo um monte de coisas legais de sistemas internos, cortando 6 CRMinhos de 39, 49, lá, fazendo interno, pô. Ah, mas e depois a segurança disso, e depois a escala disso, e depois nananã. Cara, essa galera tem time tech, tem time de segurança, faz lá depois a integração. O Luiz Novo deu um workshop recentemente para implementar AI Engineer dos times de desenvolvimento, mudando completamente a tech stack do cara, como faz. Então, isso tem que ir em camadas. Então, qual é a camada mais importante da minha visão? Escadaria, Gustavo, se lava melhor de cima para baixo. Então, quando você convence a cabeça aqui, ó, o resto acontece. E é assim que as empresas vão ser transformadas. Que é quem mais pode fazer o impacto, quem mais pode investir no funcionário, quem mais pode dar ferramentas que o cara quer utilizar e ele está fazendo ali por forinha. E aí, o meu pitch no último dia é: cara, que legal, CEO, que vocês vão voltar diferente segunda-feira. Pena que seus líderes estão iguais. Vamos fazer um programa de treinamento com Já eles? fez a venda. É isso, pô. Sim. Então, cara, eu tô simplesmente fazendo o que eu acredito que é necessário para as empresas que precisam transformação, e meus concorrentes estão dando lá conferência, não sei o que, lá, só blazer, mas ele coloca a palavra Vale do Silício a cada 5 minutos, igual o Jequiti. Vale do Silício, China, Vale do Silício, China. E aí, o que acontece é que os caras vão lá, paga 10, 20, 30 mil reais, faz um passeio, tira selfie no Facebook, volta para a empresa e nada acontece. Nada acontece. E, cara, eu não sou desse tipo de pessoa, eu gosto de resultado, eu gosto de ver, cara, vamos pegar o iFood como alvo aqui, cara, 150 projetos de IA, 690 agentes, a gente levou os caras lá, falamos com o time de AI dos caras. Empresa brasileira, porra. Tudo bem, tem dinheiro pra cacete agora, mas foi fazendo aos pouquinhos, tomou uma decisão de comprar uma empresa de dados lá de BH, Requima, que mudou completamente a história do iFood, pô. Por que sua empresa também não pode fazer isso? Compra uma software house que está se afogando lá, os caras têm, tecnicamente, muito mais skills do que você. Muito mais skills de dados, que é a antiga AI, desde 1950 essa porra já é falada, pô. Agora a única diferença é que a Dona Maria lá consegue pedir uma receita de bolo pro chat GPT. Isso mudou completamente as coisas e vai mudar ainda mais. Então, é subir na prancha na hora certa de novo, Gustavão. A gente vive num mundo hoje interdisciplinar, né, cara? Não dá mais pra você ficar ali só no código e tal, né? Tem até, é antigo isso, assim, de livro de engenharia de software e tal, que traz a pergunta, assim, que não fazia muito sentido naquela época, mas hoje faz muito, que é assim, o que é mais fácil? Você ensinar um médico a programar para poder fazer um software de ressonância magnética lá, ou um programador a ser médico? Né? Então você fala assim, pô, a IA agora, ela proporciona que o cara, não necessariamente ele vá fazer tudo, mas ele já conseguindo construir uma coisa com o know-how que ele tem, porra, é animal, cara. Então não é a IA que vai substituir o programador,
é o programador que não vai aprender de negócio, de venda, né? De ir além, né, cara, de código ali. Você também tem que fazer essa outra parte. É o que eu E acredito, pelo menos. sabe os projetos que eu tenho visto e acompanhado nos últimos 1 ano e meio? O que está acontecendo é que esse processo de criação, discovery, é muito mais rápido, muito mais barato. Só que chega um determinado momento que o conhecimento técnico é mega necessário. Sim. E o dev que virar para mim e falar que não usa o cursor aí no dia a dia, porque, não, eu sou mais inteligente, tá meio que desperdiçando o próprio tempo. Olha o tema do livro aí, porra. Tempo, dinheiro e atenção. No que você tá dedicando o seu tempo para ganhar a atenção das pessoas que importam e vão fazer o degrauzinho da sua carreira ou da sua empresa subir, para que dinheiro seja a consequência? A gente tá falando a mesma coisa. Então, agora por que você não pega todas essas ferramentas? Por que você não descobre todas as coisas que escalam o modelo somente de pensamento base do operacional e começa a pensar em coisas mais complexas? Então, Potencializar, né? a gente está fazendo um evento agora que chama Lovable Day. Vamos trazer os 2 gringos do Lovable. Vai lá ver se os caras criticam o dev. Não, eles obviamente estão criando algo para disseminar para um outro público, mas eles também têm um time parrudo de tecnologia lá. Por que o cara não está pensando em criar próprio Lovable em vez de criticar, sacou? No meu ponto de vista, no que a gente vai mostrar no evento lá, por exemplo, Add Functions. As coisas que você coloca lá dentro do Lovable, que são de base de algoritmo proprietário mesmo, que foram criados. Uma das edtechs que vão estar lá e vai mostrar isso, chama QConcursos, fez 3,5 milhões em menos de 30 dias usando o Lovable numa solução onde ele já tinha grande audiência, fez no Lovable porque o time já estava tomado, roadmap gigante, tirou o time ali minimamente uma squad para tentar fazer isso da melhor forma possível e enfiou algoritmo proprietário lá dentro. Agora os caras estão sendo propagados no unicórnio mais rápido da história, tá fazendo case, tá mostrando os caras. Empresa brasileira, puto orgulho do caralho. Por que você não pensa em fazer isso ao invés de ficar criticando, entendeu? É medo, né? É um pouco de medo que a gente tem também. Falar assim, deixou quieto aqui, cara. A gente vai ter que aprender coisa nova, entendeu? A gente fica meio receoso. Aí, ao invés de melhorar, fica criticando. Faz parte, né? O que eu vou fazer? Mas, cara, você tem uma pegada, assim, desde quando você começou a mexer com educação e tal, de falar muito sobre aprendizagem contínua, né? Trazer isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? De, cara, o mercado ele muda, ele dita a regra, ou você segue ou você morre, né? Então, o que você tem aí de dica para a galera aí que está ouvindo, né? Principalmente desenvolvedores aí, sobre aprendizagem contínua, cara, a importância desse rolê aí. Boa, pensa comigo assim, a sua idade é a quantidade de giga que a sua cabeça cabe de informação. Então, eu tô com 36 anos, eu tenho 36 GB aqui, de conhecimento, experiências, pessoas e redes. São todas as coisas que nos fazem aprender. É só decorar a sigla CEP mais R. Conteúdo, conhecimento, experiências, pessoas e redes. Se entrou aqui na minha cabeça, ela está ocupando espaço, eu tenho que pelo menos tirar algumas coisas, ou seja, desaprender é tão ou mais importante do que aprender. Só que a gente esquece disso e a gente começa a ir num flow contínuo de pegar várias coisas desestruturadas. E o jeito de fazer educação, pelo menos na minha percepção, que realmente funciona, ele parte de uma evolução de você entender que a gente foi criado a partir da pedagogia, ensinar crianças. Partimos, ou deveríamos ter partido, para andragogia, ensino de adultos, onde o adulto tem uma história, ele pode colaborar, pode contribuir, então o professor é um simples facilitador desta conversa. Mas a última essência e o último degrau que você já deveria estar como profissional é a eutagogia, que é eu pilotar o meu próprio processo de aprendizagem. Isso significa fazer um carrinho de compras de tudo que você quer aprender para gerar o CEP mais R em você. Quais são os conteúdos que eu tenho que aprender esse ano? Quais são as experiências que eu tenho que viver para que esse conteúdo se consolide? Quais são as pessoas que eu preciso me conectar, inclusive pegar parte dessa verba para pagar
uma mentoria, um call de 1 hora, 2 horas para fazer algumas perguntas para alguém relevante que já chegou onde eu quero chegar. Não vou ouvir opinião de gente merda. Quero... Aí a gente tá cheio de gente na família querendo dar opinião na nossa vida, né? Ouça quem já chegou onde você quer chegar. E por último, quais são as redes que eu tenho que participar? Onde eu vou nutrir um negócio chamado networking, relacionamento, que vai me fazer chegar lá na frente. Então, a base do conhecimento contínuo, do lifelong learning, é tentar evoluir esse passo a passo, tentar ser muito mais responsável, protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, parar de terceirizar isso para alguma grife. Eu tô fazendo IA em Stanford. Eu vi uns 3 essa semana aí no LinkedIn. Formada, uma menina que tá bombando no Instagram. Formada em inteligência artificial pelo MIT. É um curso online de 1 mês. É foda, né? Mas é uma grife. É uma grife, é uma roupa de marca. Você fala, eu fiz Stanford, eu fiz MIT. E aí terceiriza para alguém porque acha que não é tão boa o suficiente para não precisar se esconder atrás de um escudo chamado grife educacional. Ou, do outro lado, você acaba tendo uma terceirização do seu processo de curadoria, criadoria e consumo de conteúdo para alguém. Eu vou fazer a faculdade tal, o MBA tal, lá. Caceta. Eu aposto com você, Gustavo, que se a gente juntar aqui e fazer a venda de um curso 100% utilizando vídeos do YouTube, a gente consegue. Sabe por quê? Porque o que mais vale hoje no mundo é curadoria. Uhum. A curadoria vale muito, porque ela vale o tempo da exploração, do discovery, da pesquisa, da absorção. Então, tudo isso é muito difícil fazer. Se tem alguém que chega e faz essa curadoria, você paga para fazer isso acontecer. Mas por que você não vira o seu próprio curador do seu futuro? Meu plano de carreira na minha empresa aqui, porque eu sou Dev Engineer 2, e para eu ser Dev Engineer fucking 3, cara. Porra, não existe plano de carreira. Você delega pro seu chefe, né, o seu plano de carreira. Deveria chamar mapa, porra, mas quem tem o mapa é quem tá andando na trilha, não é a pessoa que é o dono da trilha. Já viu isso? Porra, vamos lá, escoteiros. A bússola tá na mão de quem tá andando, o mapa tá na mão de quem tá andando, não é de quem é o dono da trilha, da reserva, da selva, porra. Então não para de terceirizar essas coisas e vira um pouco protagonista. Então eu sinto que dá para fazer isso, e o meu grande experimento, escrevi um artigo foda sobre isso, eu fiz um mestrado informal em neurociência aplicada à aprendizagem, que durou 18 meses, custou R$52 mil. E sabe quem que me ajudou? ChatGPTeco. Eu falei para ele assim, eu quero fazer um mestrado informal, eu tenho clareza que não existe esse título no mundo, neurociência aplicada à aprendizagem, com ênfase em inteligência artificial. Meu TCC deveria ser um... E aí eu falei, constrói uma ementa, mas baseia, toda a ementa tem que ser baseada, cada módulo, em CEP mais R, conteúdo, experiência, pessoas e redes. Eu quero que você me indique qual é o conteúdo, quais são as experiências que eu tenho que fazer, quais são as pessoas e as redes. E aí ele montou uma ementa, e de acordo com o meu tempo, eu tenho 4 horas por semana para poder estudar, tá? Então respeite isso, e deu 18 meses lá, X módulos, e o TCC, que era um projeto de IA. Aí eu liguei para o Conrado Schillerhauer, o cara que escreveu Lifelong Learning, o brasileiro PhD em aprendizagem, que é meu mentor desde a época que ele vendeu a Ferolab. Eu tenho esse livro. Ele é muito foda. Falei, cara, você topa ser meu orientador? Orientador do quê? De mestrado. Que mestrado? O informal. De qual faculdade? Não tem. É autodirigido. Veio um maluco falar comigo. Cara, eu tô usando a técnica dele. CEP mais R foi ele que inventou. Então ele ficou maluco, ele adorou. E aí, Gustavo, o ChatGPT me deu os links do YouTube que eu devia assistir. E aí o primeiro módulo era a influência do sono no processo de aprendizagem. Tem 1 mês para estudar isso. Sim. Cara, fui assistindo as paradas, beleza, terminei. Aí comprei um livro que chama O Cérebro que Aprende, totalmente baseado em ciência. Pica das Galáxias, um dos melhores livros que eu já li na vida. E aí, quando eu terminei, tinha lá pessoas que eu tenho que falar. Siddhartha Ribeiro é o brasileiro mais foda no sono no mundo. Ele é de Recife, pernambucano. Cheguei no LinkedIn, esses caras não estão acostumados
com esse mundo de mentoria Sim. e tudo mais. Falei, Siddhartha, eu estou estudando um mestrado informal de neurociência, eu queria bater um papo contigo de 1 hora, tem um budget de R$2.000 para você me dar essa mentoria via Hangouts mesmo. Você topa? Topo. Caralho, o cara ganhou 2 continhos ali, porque não é muito desse mundo, é barato, visto que o cara é, e ele nem sabe que pode fazer isso. E eu cheguei na call e eu tinha 3 perguntas para fazer para esse cara. Terminei as perguntas, escrevi um relato, né, como se fosse um case, um resumão do bloco, né, do 1 mês, e mandei pro Conrado falando, ó, agora tá na hora de se avaliar e para eu passar pro segundo módulo. Quanto que eu paguei para fazer isso aí? Cara, eu paguei o livro e a mentoria da pessoa. Então, o primeiro módulo ali deve ter custado R$2, R$3.000. No terceiro, quarto mês, eu tinha que participar de eventos. Aí, pô, tem a passagem, a hospedagem. Então, por isso que foi somando um carrinho de compra que eu podia também ir de acordo com o meu bolso. Mas é isso, eu entrei em outras experiências, fui fazer meditação. O que é a influência da meditação no processo de aprendizagem? Gamificação, fui jogar Pô, você videogame. fez uma imersão violenta aí, cara. Isso. Mas tem um diploma para eu botar lá no meu LinkedIn Disney? Olha, mestrado de lá. Foda-se. O que importa é o que você sabe, cara. Deixa alguém vir falar comigo sobre neurociência. Entendeu? É isso. Então, eu sinto que tem que ter um pouquinho de vergonha na cara para virarmos curadores. Assim, tem 2 futuros que eu vejo muito claro, assim, independente se é peão ou patrão, como você disse, né? Uhum. Você precisa virar um grande curador do seu próprio processo de evolução e todos nós precisamos, inclusive, formar pessoas para serem perguntadores excepcionais. E adivinha quem está no meio de tudo isso aqui, ó? O famoso educador, porque ele consegue fazer a ajuda Sim. da curadoria e ele consegue ser um explicador profissional para formar perguntador excepcional. Isso é foda, cara. Isso é muito foda. Cara, e inclusive é por isso que eu mexo com educação. Eu sou professor por causa disso. Falei assim, caramba, velho, às vezes, né? Porque assim, eu também trabalho, né? O pessoal fala assim, você trabalha também ou só dá aula, né? Eu também trabalho, então é difícil. Eu preferi falar assim, puta, deixa eu ficar em casa, velho. Mas eu faço questão e faz bastante diferença. Pra fechar aqui, cara, o nosso papo, que eu sei que seu tempo aí é muito caro. Ó, teve uma pergunta que você colocou no livro ali que me bugou, cara, de uma forma que eu não sei se eu te agradeço ou se eu fico um pouco com ódio, porque eu quase não dormi depois que eu li, porque de tanto ficar pensando nesse negócio. Como é que você quer morrer, cara? Puta, essa pergunta me quebrou, velho. Ela bate forte, né? Que bom que deu certo. Tô devolvendo, porque eu também tomei esse tranco aí, ó. Cara, a história dessa pergunta é que há alguns anos atrás, um cara que eu admiro muito vendeu a empresa para o Wall EdTech, foi empreendedor em Endeavor, virou para trás e falou assim, cara, eu quero ajudar outros empreendedores, você vai ser o primeiro. Eu vou ser seu mentor. O que é mentor, cara? Pensei que era de mentos, assim, alguma parada assim, Jeca Tatu, né? Aí ele falou assim, não, é um processo que eu quero acompanhar, fazer perguntas para você, tal, sobre sua carreira, lá. Primeira pergunta que o cara fez, como que você quer morrer? Aí eu pensei uns minutinhos assim. Aí eu falei, ó, queimado não, afogado não, atropelado não, tudo deve doer muito, né? Aí ele, não, idiota, eu não tô falando sobre a morte física, a matéria. Tô falando sobre legal. Tô falando sobre seu caixão. Fecha seu olho e pensa seu caixão descendo lá num cemitério lá. Vai ter alguém no seu enterro? Ou vai ter uma lápide? Aqui jaz um filho da puta que foi tarde. Sim. Tem sempre algumas versões, né, cara? E aí a reflexão disso te joga lá para um futuro que você não sabe quando vai ser e traz um pouco dessa essência que eu acabei me tornando e tive que responder rapidamente para ele, cara. Eu falei, cara, eu quero ser lembrado por ter tido uma empresa de dia e dar aula à noite, ponto. E aí você vê, cara, depois não tinha Gama Academy. Cara, eu tava na época de começar no ecossistema de startups, isso era 2010. E a resposta já veio, entendeu? Só que, pô, eu era trainee da Ambev na época, vendendo cerveja, que é uma dos trem que mais causa acidente de carro, pô.
Aí era esse o propósito que ter de empresa de dia? Não, era uma puta escola de gestão, foi legal pra cacete, aprendi muito, não tenho que reclamar e também não sou demagogo de falar mal de cerveja porque eu não conquistei essa barriguinha tomando leite. Né? Mas é diferente você ser consumidor e você ser Claro. colaborador. É isso. E aí, cara, eu comecei a mudar minha rota e me encaminhar todas as minhas decisões para aquele caminho do propósito, que é subir a escadinha para um dia deixar esse legado e que pelo menos os meus filhos lembrem, entendam e estejam lá, né, falando que teve um pai presente, um pai que ajudou, alguém que realmente dedicou seu tempo para fazer o bem para os outros, foi honesto, ensinou bons valores e eles vão seguir, independente de eu estar aqui ou não, entendeu? Então, eu não tive pai, cara. Eu conheci meu pai biológico com 14 anos de idade. Então, tem uma missão que para mim é muito maior do que ser empreendedor, que é ser pai. Mas eu acho que o ato de ser pai é mais sobre exemplo do que ficar lá só lá. Então, eu preciso também fazer com que eles entendam que o poder do esforço, da dedicação, da disciplina é muito maior do que qualquer outro atalho, sabe? Que é o que mais pega na minha cabeça hoje. Como eu formo filhos tão fortes quanto eu fui, tomando bem menos pedrada do que eu tomei, porque é foda, né? Mas eles Pô, vão precisar, de alguma forma, também dar esse chacoalhão. Então é isso que eu tentei colocar no livro, cara. Como que a gente usa os nossos 3 recursos mais escassos, tempo, dinheiro e atenção, e também casa com as 3 abstrações da vida, que é usar o nosso tempo para dar e receber amor das pessoas que a gente gosta e quer bem antes da morte chegar. Isso pegou muito, sabe? A abstração a gente não consegue explicar, para cada um é um significado, ela só transforma algo complexo em fácil, né? Quando vai ensinar lógica de programação, né, meu professor? Como que a gente usa? Torneira, é o melhor jeito de ensinar abstração para um developer. Mas essas abstrações da vida aqui, gente, elas não elas não têm como a gente voltar atrás, elas não têm também como a gente controlar, sabe? Eu acho que só tem como a gente gerenciar as nossas 24 horas por dia. Do lado profissional, dando atenção para as pessoas que importam, caga para as outras, faz a sua listinha aí. 10 pessoas que realmente importam, começa a servir essas pessoas durante um ano. Servir, ajudar, fazer com que elas notem você, nem, não pelo que você tem de interesse, mas pelo que você é interessante. E uhum. aí, na sequência, você vai ganhar a atenção delas. E a atenção é o que vai fazer essas escadinhas subirem mais rápido pro dinheiro. E aí, beleza, zerou a vida aqui. Mas aqui, se você só fazer esse lado, você tá fudido. Porque você vai ter deixado de lado um monte de gente que te ama, vai parar de ter a admiração e o amor também dessas pessoas, que vai te tornar uma pessoa vazio. Você vai ter um Porsche, um labrador, mas não vai ter uma esposa. Sim. Foi mal. Você vai ter um puta apartamento, meu, lá na Faria Lima, mas não vai ter um filho da puta que aguenta ficar com você no dia do churrasco. Sim. E infelizmente não vai ter muita gente no dia que você morrer e ninguém vai lembrar de quem você era. Isso é o que me pega muito. Isso é muito louco, cara, porque tem aquele negócio assim também, né, de daqui 100 anos, 100% das pessoas na Terra não existirão. Então, tipo, a gente é um tema muito finito, tá ligado? É o que que é? É isso que você tá falando. O que que você vai querer ser lembrado por outras gerações, assim, e tal, né? Deixar o legado, porque isso baliza também muito do caráter, né? Das suas escolhas, o que você vai fazer. E E das assim, coisas cara, grandes às coisas pequenas. Cara, você claro. está gastando seu tempo fazendo fofoca? Pessoa inteligente fala de ideia, pessoa Ah, mas ignorante fala fofoca de de vez em quando é pessoa. gostoso, Guilherme. Mas fofoquinha é gostosinha, né? Não ficar naquele negócio de porra, ficar É, só com aquela mágoa. Eu não gosto de pessoa que é muito negativa, vítima. amargurada, Pô, né? traz uma energia ruim, né, pro É, rolê. Então, desde as pequenas coisinhas e atitudes até as coisas grandes, cara, dá pra a gente fazer a nossa parte, cara. Isso é foda. pô. Pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo aí pelo seu tempo e pela honra aí de você ter aceitado esse convite, porque tudo que você falou é legal que ele serve, né, tanto para empresários, a galera que quer empreender também, mas para dev, qualquer profissional, cara. Você tem que ter essas visões, né, de a longo prazo, de você manter ali a sua seu caráter, né, a sua visão de mundo e tal, pensar no futuro, ter um algo a mais, né? Então, a levar em conta, né? Pô, eu tenho uma filhinha pequena, então
você muda tudo a cabeça a hora que você tem ali alguma coisa para entregar para alguém, né? As coisas que você faz, de fato, serem boas, né, para outras pessoas, mudarem a vida de outras pessoas e não fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro que se dane, né, a qualquer custo. Então, cara, pô, brigadão mesmo. Ó, recomendo, galera, vocês comprarem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, esse livro. É um livro que, cara, é de fácil leitura, assim, você consegue ler relativamente rápido. Eu leio bastante, então eu li um dia só esse livro aqui e dá vários insights legais aí que eu tenho certeza que vale a pena. Valeu, cara. Tamo junto, obrigado. Se você chegou até o final desse vídeo e ouviu tanta groselha, me manda um salve lá no LinkedIn, Guilherme Junqueira, no Gui Junqueira no Instagram ou no X lá também, Gui Junqueira. Tamo together, valeu, gente, obrigado. Bora botar pra fazer aí. É nóis. Valeu. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech, espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima.